Olá, muito boa noite! Minhas queridas, abrimos essa live aqui do Neida. Vamos despertar essa beleza hoje, porque hoje tu vai sair mais bonita dessa live. Essa live, infelizmente, não aconteceu domingo, porque vocês sabem muito bem por causa de Gui. E o que acontece? Vamos fazer hoje a liberação que não fizemos no domingo. E hoje eu fui fazer uma liberação especial, porque domingo eu queria fazer uma liberação, obviamente, da criança interior, né? E aí tinha aquela temática, tinha toda aquela energia da criança interior, mas hoje fiz aqui, né, usando a nossa mesa maravilhosa do Despertar da Potência. Eu quis fazer uma especial para essa live, então a gente pegou aqui, né? Eu peguei e botei aqui uma... Deixa eu ajeitar aqui. Eu simplesmente... Acho que agora tá bom. Isso. Eu investiguei aqui o que o campo dessa live queria, né? E a gente vai fazer umas liberações hoje para que vocês sintam aí. O que eu digo? Por que a gente botou o nome de Vamos Despertar a Potência da Beleza? Como vocês já viram, né? Porque o Mata Cobre mostra o pau. Que toda vez que a gente faz uma liberação, a gente sai mais bonita dessa liberação. Que a gente sai mais rejuvenescida, libera espaço, né? Para coisas boas, para coisas novas. Toda a emoção reprimida, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Toda emoção, ela é uma intensidade. Toda essa intensidade é como se fosse um espirro reverso. Se eu ficar trancando aquilo que quer sair, uma hora aquilo vai me machucar. Uma hora aquilo vai somatizar. É como se fosse um balão. Então, esse balão, ele vai tentando encher. E aí, tem um momento que se eu for mais um pouquinho, esse balão estoura. E o que acontece quando estoura, né? Acontece alguma situação dentro da gente, ou uma doença, ou no corpo físico, ou no corpo mental, ou a gente despiroqueia da cabeça, ou a gente se enlouquece, ou alguma tensão no corpo, ou alguma coisa que vai te causar algum mal-estar, algum desconforto, alguma angústia, alguma coisa que seja, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai, ao invés de colocar essa intensidade para fora, a gente guarda aquilo e aquilo vira um ressentimento, vira uma emoção, vira uma coisa que não recebe um nome, que não recebe um destino, que não recebe absolutamente nada. E aí, eu quero que vocês entendam que toda a emoção, toda essa intensidade que vem quando a gente sente alguma coisa, essa onda emocional, ela dura exatamente 1 minuto e meio. As emoções, elas foram feitas para serem sentidas e não reprimidas e não identificadas. Porque às vezes a gente fala assim, tu está com raiva, estar, possuir. Aí a gente encarna o personagem da pessoa raivosa. E a gente coloca aquela raiva em tudo que ativou aquele gatilho, toda aquela sensação. Então o corpo, ele tá o tempo todo te mostrando, que a gente chama de gatilho, aonde essa intensidade está sendo direcionada para ser sentida. Quando tu ignora esse chamado, isso vai fazendo assim. Então vamos entender energeticamente. A nossa aura, que é o nosso campo vital, e o nosso campo vital é um campo de atração magnética. Ele faz o quê? Ele atrai tudo que vai se manifestar para a matéria. Ele compõe por 3 camadas. A primeira camada é o duplo etérico. O duplo etérico é onde fica todos os teus traumas, todos os eventos que foram sentidos, todo o evento traumático, tudo aquilo que te marcou, uma ferida, uma cicatriz. O nosso campo astral, que é o segundo campo, esse campo astral, ele é o campo do inconsciente, o campo simbólico, que é aqueles 95% que tá lá oculto, que chamamos também de sombra, que estou aleatória a essa questão. Eu não sei do que se trata, a minha vida é governada por esse subconsciente
E eu tô vendo um monte de rolê acontecer aqui, mas eu não sei do que se trata. Por quê? Está sendo ignorado pela pessoa que não sente, que não dá nome. E a terceira camada, que engloba essas outras duas. Então, cheio de trauma, cheio de coisa inconsciente, a terceira camada é o campo mental. E esse campo mental, que traz toda essa craqueira pra dentro desse cabeção, ele fica ruminando coisa. Então, tu fica pensando, e tudo que a senhora está pensando, a senhora está criando. E isso vai somatizando nas tuas células, vai somatizando no teu corpo, vai somatizando na tua vida. E por que eu digo que quando tu faz uma sessão de descarrego, uma sessão de liberação, tu fica mais bonita? Porque as tuas células rejuvenescem, porque tu abre espaço, porque tu traz a leveza. Isso quer dizer que a vida vai te poupar das coisas? Absolutamente. Isso quer dizer que tu vai começar a aprender a lidar. Porque a emoção ela é feita para ser sentida. Então ela vem, tu sentiu, falou, oh meu Deus, que raiva. Tchá, foi embora. Mas o que tu faz? Vem a intensidade, vem a raiva e tu fala, cancela, em nome de Jesus e a sererê, porque eu não posso, porque eu preciso ser uma boa pessoa, não quero sentir. Eu me identifico com aquilo. Botei lá dentro de mim, me identifiquei. Só que isso aí precisa sair. E aí, de tanto reprimir, eu tô numa identidade de emoção que pra mim não tá prestando ali dentro. E eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo e revivendo. Isso aí está se tornando uma frequência, igual uma frequência de rádio. Então, quando tu vai lá e liga o rádio e tá tocando um funk, tu odeia funk. E aí, o que tu vai fazer? Vai mudar a estação até uma que seja agradável para os teus ouvidos. Falou assim, ai, que música gostosa. Ai, que legal. Tu também é uma frequência musical, né? Tu também tem uma frequência dentro de ti. E essa frequência tu não tem noção de que é, porque tu não vê, mas tem. E às vezes o teu campo ele está completamente desorganizado. Por quê? Por causa dessa desordem emocional, que tá na moda falar hoje. Desordem emocional. O que é desordem emocional? É o desequilíbrio energético. E aí eu não tenho competência energética para que eu me harmonize. Então logo não atraio coisas bacanudas e legais para a minha vida, certo? Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai liberar algumas emoções e vocês vão entender um pouquinho como é a minha sessão de liberação emocional, despertar da potência, tá? E a gente pode fazer em qualquer temática, a gente pode fazer sobre qualquer questão, porque entendam que na nossa vida nós temos relações com tudo. Pessoas, a gente tem relações... O que é isso aqui? Tá. A gente tem relações com as nossas questões o tempo inteiro. Eu e a outra coisa. Então pode ser eu e a comida, eu e o dinheiro, eu e o meu trabalho, eu e eu mesma, eu e a minha família, eu, a minha mãe, eu, meu pai, eu, o Espírito Santo, eu e qualquer coisa, né? Entre eu e alguma coisa existe uma relação. Eu posso fazer qualquer liberação, porque nós somos seres emocionais. Então a gente coloca emoção em todas as nossas relações. Essas relações, se elas não estão bem alinhadas, elas têm sempre uma ferida, que a gente chama de problema. Eu tenho um problema financeiro. Eu tenho um problema com a minha mãe. Eu tenho um problema com o meu marido. Eu tenho um problema no meu trabalho. Eu tenho um problema com as minhas amigas. Eu tenho um problema, é um padrão. Eu tenho um problema com colegas de trabalho. Eu tenho problema com minha saúde. Então, é uma coisa recorrente, é um padrão que se torna um problema porque tu não sabe como resolver, porque tu não entendeu que tu precisa cuidar disso. Como que a gente é ensinada nessa vida?
tem uma questão e eu boto um peso nela, porque ela vem do ego. O ego é sempre assim, se eu me sinto superior ou inferior. Então, se esse problema me faz sentir inferior, eu preciso ser superior. E essa dualidade do ego é o que mascara a verdadeira questão, que essa questão ela só vem à tona para te dizer que tu tem uma ferida. Então, se o teu problema é a falta de dinheiro, é uma questão de dinheiro, tem uma ferida ali. Se tu tem problema de relacionamento, não é um problema, é uma ferida que tu precisa entender que ferida rege. Por que eu falo que essa mesa ela é um sistema? Ela é um sistema porque a gente tem uma tríade de investigação, onde a gente vai ver a raiz desse emocional, que é a tua criança emocional, que é essa identidade ferida. Por quê? Pra mim é muito mais fácil eu fugir, eu me culpar, eu controlar, eu me vitimizar, eu me diminuir, eu ser insegura, eu ter vergonha, eu me enrijecer, eu me fechar, eu levantar barreiras, porque isso é o meu mecanismo de defesa que eu encontrei. Isso é muito mais fácil pro meu corpo. Desassociar da sensação que aquela dor me traz e eu me esconder atrás de uma máscara, que é fugindo, procrastinando, me culpando, me envergonhando, controlando, me fechando, reagindo, do que eu entrar e mergulhar na dor da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Entendendo essa primeira base, a gente vai para a segunda, que é o quê? O que eu estou gestando? Porque tudo que eu reprimo dentro de mim, logo vai pro meu lindo e maravilhoso útero. Ali onde ficam as nossas emoções, as nossas águas. Então, tudo que está dentro do meu útero, reprimido, virou uma memória uterina, porque eu não senti, e isso virou uma memória uterina. Essa memória uterina, como nós somos grandes geradoras, nós vamos gestar a nossa vida em volta disso. Em volta dessa situação. Em volta disso, porque veio uma emoção, eu ignorei ela totalmente. E ignorar essa emoção faz parte do nosso feminino ferido. Faz parte das coisas que estão dentro de nós e não são nomeadas. A gente só consegue lidar e curar aquilo que vai ser visto para ser curado. Se eu não vejo, não existe. Se não existe, eu não me curo. Aí eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei dar nome. O que tá acontecendo comigo? Não sei dar nome. O que é isso que eu tô sentindo? Eu tô vendo os sintomas. Mas de verdade, eu consigo dar nome? Não consigo. Não consigo dar nome. Logo, se eu não consigo dar nome, eu estou sendo indiferente a essa dor. Onde tem indiferença, tem o meu mundo das emoções ferido. Ele está ferido, tá? Então a gente vai entender a nossa criança ferida, a identidade do qual eu estou identificada através do meu ego, e o ego ele é dual, então eu tô sempre, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, inferior, superior. Eu nunca entro pra unidade, aonde tem esse amor incondicional por mim, aonde eu não me perco em cobrança, aonde eu entendo que culpa, vergonha, medo, toda essa craqueira aí é um sintoma de desconexão com a minha vida. E aí tudo eu julgo, tudo eu critico. Porque eu não tenho as minhas energias arquetípicas do masculino e feminino dentro de mim, que é esse equilíbrio, esse acolhimento, essa paciência, para eu acolher minha criança interior e curá-la. Por isso que às vezes tem gente que passa uma vida toda sem curar a criança interior, porque isso tem um início, meio e fim. Por que não tem fim? Porque eu não consigo, de fato, integrar e equilibrar todas essas coisaradas toda aí. Percebe? E aí, o que acontece? Quando a gente tem esses dois pilares aí, de emoções que a gente tá sentindo e gestando, não estão sendo olhados, não estão sendo vistos, e aí eu crio um cordão umbilical com outra pessoa. E esse cordão umbilical com outra pessoa, nós chamamos de débitos emocionais. Cordões energéticos aonde tem essa inferioridade e superioridade. Ou eu sou superior e o outro que eu me relaciono é inferior,
Ou eu devo para alguém, ou alguém me deve alguma coisa. Porque na minha cabeça ferida existe isso. Entende? Existe isso. Quando a gente une essas três coisas, a gente entende os nossos comportamentos e o que está criando a situação que a gente está querendo resolver. E aí a gente consegue despertar potência, que é o quê? Eu saio desse senso de inferioridade e eu integro a minha totalidade, porque nada é excluído. Tudo é transmutado e curado. Porque senão eu sigo desfragmentada na vida. Senão eu sigo desconectada da vida e nunca vai ter o amor incondicional. E aí vocês vão conseguir entender que vocês não são separados da dor. Entende? Então é como se assim, a dor vive em mim. Não, ela não vive em ti. Só que tu não tá olhando com carinho para aquilo. Tu não tá percebendo que forma aquilo tá te atravessando. Entende? E eu sempre digo assim, sempre que tu começa uma sessão de liberação, depois que tu termina, tu vai acabar mais bonito. Por isso que hoje a gente vai liberar o despertar da beleza. Porque toda vez que a gente libera essas emoções, o nosso corpo ele fica mais satisfeito. Ele fica melhor. Então, antes de começar essa live, o que eu fiz? Eu intencionei para as pessoas, né, que viessem para cá, recebesse, e eu já fiz aqui um mapeamento do que a gente vai liberar. Então, o que a gente vai liberar? O assunto central, né, de quem se conectar aqui, qual é a ferida que tem? É a ferida da humilhação. É a ferida que usa como mecanismo de defesa o autoabuso. Carregar um peso além do necessário, né? E aí, quando vocês se conectarem com essa live, esse autoabuso que eu conectei aqui, vocês vai, às vezes até intuitivamente, se conectar com alguma questão de vocês. Olha a Carol aí, a rainha da liberação. Então, vai ser conectado. Ai, tem um mosquito aqui. Vai ser conectado com alguma situação que vocês sentiram, que tipo assim, isso aqui me angustia. Então pode ser com dinheiro, pode ser no relacionamento, pode ser com a família, não sei, vocês vão sentir aí. Mas nesse lugar que tu pensou, é tu e a ferida da humilhação. E o que rege? Qual é o medo inconsciente dessa ferida da humilhação? É o medo de ser vista. E hoje a gente vai trabalhar aqui nessa liberação tudo de origem ancestral. Então são lealdades que todas as pessoas falam e explicam como lealdades invisíveis. E elas são invisíveis por causa de um gay. Elas são invisíveis porque elas não estão conscientes. Tu não tem consciência de que, tipo assim, eu quero ser vista. Como que tu vai entender que tu quer ser vista? Quando tu te esconde, quando tu quer aparecer, quando às vezes tu quer postar uma foto, mas tu tem vergonha. Quando tu quer, tu deseja alguma coisa, mas tu não admite. Quando tu tem medo de que as pessoas vejam quem tu realmente é. E tu tem medo de não ser aceita por isso, tem medo de ser exposta. Porque dentro de ti tu já te abusa. E aí tu pensa coisas horrorosas sobre ti. E aí tu morre de medo que alguém concorde com essas mesmas coisas horrorosas que tem na tua cabeça para reforçar aquilo que tu é uma pessoa horrorosa. Que tu é uma coisa horrenda, uma aberração da natureza. Entende? Só que tudo que tu mais quer é que as pessoas te notem, te percebam, te admirem, gostem de ti. Mas tu não permite, porque de alguma forma tu não te expõe. Ou tu faz demais, ou tu dá demais, ou tu não sabe demonstrar para as pessoas aquilo que tu tem de valor, porque dentro dessa ferida existe muita vergonha e uma perda do senso de limite, do senso de valor. Então, quando as coisas te incomodam, tu não sabe nomear, né? Porque o medo de ser vista é aquela pessoa que não confronta. Alguém falou alguma coisa pra mim, eu senti, doeu, mas eu não vou lá e falo. Eu protejo a pessoa. Eu não digo assim, olha só, a tua atitude, quando tu fez isso,
eu me senti dessa forma. A pessoa, ela pega e fala assim, não vou falar, vou guardar. Vou guardar, vou guardar, vou guardar, vou guardar, vou guardar. Falar sobre si, sobre os teus desejos, as tuas necessidades, os teus valores, é tu existir. Tu também comunicar pro outro, ó, dentro dessa relação eu existo também. E aí ser vista. E ser vista te causa um desconforto porque é vulnerabilidade. E quem tem a ferida da humilhação tem medo da vulnerabilidade porque conecta a exposição. Então, se eu tô exposta, eu vou passar vergonha. E por quê? Quando que isso aconteceu a primeira vez e tu conectou com isso? Na infância. Na infância, e às vezes é em coisas simples. Por exemplo, quando a gente derruba comida, quando a gente é pequeno, porque a gente não tem a nossa coordenação motora efetiva, aí vem o pai, vem a mãe, alguém grita, olha lá, porca, olha o que tá fazendo, sabe assim, quando tá fazendo alguma coisa que tu te embananou e vem alguém e falou, eu vi, expondo, sabe assim, tipo professor linguiça. Esse tipo de coisa na infância desencadeia esse tipo de comportamento na vida adulta. Então, todas as coisas das quais tu te julga que tá errado, tu tenta te esconder pelo medo da exposição, pelo medo da vulnerabilidade. Tu fica muito envergonhado. O máximo tu tenta te esconder. E normalmente essa ferida te faz engordar. Porque o teu corpo pedindo para ser visto, mas a tua alma querendo se esconder. Não sabe como, né? Porque tu acha que tu é um incômodo o tempo todo. E aí esse é um medo inconsciente. Porque eu quero ser visto, eu gosto de ser vista. Mas então tá, como que é pra te falar sobre as tuas emoções? Aí tu fala, eu não gosto. Tem medo de ser vista, só que esse medo não tá sendo nomeado, não tá sendo visto, percebe? E o que tá gestando? Obviamente, o que tá gestando? Tu engole a vergonha e lá no teu útero está gestando a vergonha. E aí tu fica com mais vergonha de ti, tu te decepciona contigo mesma. Tu vai gestando tudo que tu vai aquela vergonha. Aí tu tem uma questão, da qual essa que tu pensou aí na tua cabeça, mas tu não conversa com ninguém, tu fala, tu não expõe, tu guarda tudo, porque tu tem vergonha. Porque tu acha que isso é uma coisa muito horrível, que tu não deveria estar nessa situação. Vergonha. E por quê? Porque é o medo de não ser suficiente. O medo de eu não ser suficiente. O que eu faço não é suficiente. Porque pode ser que venha alguém e fale assim, preguiçosa, sem vergonha, porque se tu fizesse isso, tu conseguiria. Mas aí é um lugar ali muito delicado pra ti, tu não pode expor. E aí tu vai te abusando e guardando toda essa situação que tá aí dentro, né? E o que que vai gerar aqui? Uma preocupação com o externo. O que que as pessoas vão pensar? Eu fico muito preocupada com como que eu vou parecer? Qual é a mensagem que eu estou passando? O que eu estou sendo? Isso, aquilo. E aí tu vive em volta dessa situação e não vive. E isso é um autoabuso, né? E o que tem aqui? Um trauma de sobrevivência, óbvio. Porque eu não sou segura em existir na minha própria pele, no meu próprio corpo. E aí tem 2 pontos de repressão, que é nos joelhos e no pé. E esses 2 pontos de repressão, eles escondem o quê? Punições e castigos inconscientes. Onde tem culpa, tem castigo. Só que tu não entende que é muito mais fácil pra ti fugir e se sentir culpada e envergonhada do que deixar atravessar essa dor da humilhação. De dizer, meu Deus, que vergonha, eu me sinto envergonhada. Isso dói! É um saco quando eu tenho que falar alguma coisa e eu não consigo, me dói. Quanta coisa eu engoli, quanta coisa eu escondi. O quanto eu me mantenho distante, isolada e não falo das minhas necessidades. Eu só vou aguentando. Entende? Aí aquela coisa de talvez no trabalho, quem é que pode ficar até mais tarde? Eu. E aí tu nunca fala sobre aquela dor de tipo assim, por que sempre eu? Pareço um burro de carga aqui. Quem é que vai cuidar do fulaninho?
Aí todo mundo vai passear. Quem é que vai ficar em casa pra cuidar? A fulana que sempre fica. E aí tu nunca fala sobre isso. Tipo assim, por que eu sempre sou escolhida pra fazer uma coisa? Porque eu aguento, porque eu fico quieta. Porque eu nunca digo, não quero, não gosto, não vou. Não é minha obrigação. Eu fico protegendo as pessoas por vergonha, porque vai que elas usem uma arma contra mim, expondo alguma coisa minha, né? Só que a gente precisa enfrentar aquilo. Quando eu não rejeito nada meu, o que o outro fala de mim é só mais uma coisa. Aí não é da minha conta. Porque se tu é uma pessoa chata, e se tu assume, eu sou chata mesmo, alguém fala, chatona. Tu não vai dizer assim, tu me chamou de chata. Ai, fala sério. Tu vai dizer assim, eu sou. Me diz a novidade. Qual é a novidade? Tu não te melindra mais. Porque tu te conhece. Tu fala, eu sou chata, posso ser chata, mas eu sou muito legal também. Tudo é equivalente. Tu tira o peso das coisas. Porque se alguém fala que tu é chata, pode ser que tu seja. A pessoa tem razão, ela também é chata. Tem momentos que todo mundo é chato. A gente precisa da chatice. Só que em equivalência, tu é chata, é legal. Só que a gente não percebe isso quando a gente vive a vida presa no ego dual. Que é, se eu sou chata, é porque eu não sou legal. Então, se eu sou maravilhosa, eu nunca posso ser horrorosa. E a gente fica perdido nesse ego de superioridade e inferioridade. Lutamos para ser aquilo que não é ruim. Sendo que, na verdade, eu preciso integrar tudo. Eu preciso pegar pra mim e falar, não, isso aqui tudo é meu, tem força aqui. A minha chatice tem força. Por quê? Porque se vir uma pessoa que é um pé no saco e eu for legal, aquela pessoa ela vai me infernizar. Ela vai me incomodar. Se eu integrei minha chatice, eu vou ser mais chata que aquela pessoa e vou dizer, sai fora daqui. Tu não me incomoda. Eu vou saber dar limites. E tem um monte de outras coisas dentro de ti que pode ser usada a teu favor, mas tu não aceita, não pode canalizar. Então, se tu não pode ser chata, tu também nunca vai ser reconhecida como legal. Uma precisa da outra. Uma precisa da outra. Tudo é equivalência. E aí, tem um trauma de sobrevivência. Óbvio que tem um trauma de sobrevivência. Por quê? Porque esse trauma de sobrevivência, ele te faz enxergar um mundo aonde tu não existe ali, né? Não existe, nada serve, não é pro básico, tudo é pro básico. Então tu não consegue entender isso porque é inconsciente, entende? Então tu tá sempre com aquele medo da falta, sempre com aquele medo de, e agora? O que vai me faltar? Eu tô em perigo. E tu entra num ciclo de escassez. Tu não consegue entrar nessa tua bolha da abundância, porque tem um ciclo de escassez. Tem um ciclo... Ai, eles sempre querendo ver. Tem um ciclo de escassez que tu não consegue acessar. Por causa dessa vergonha aí. Por causa disso tudo que tá aí, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Depois de toda essa explicação, a gente vai liberar isso, né? Então, assim, quem entrou agora no meio da explicação, já conecta e pensa aí, qual é a questão que eu tenho? Depois volta, isso aqui vai ficar gravado, vocês assistam para entender. Mas a gente vai fazer uma liberação agora e pensa assim, o que me veio aqui? Qual é a questão que tá me angustiando? Essa questão que está te angustiando, exatamente que fez vir até essa live, assistir isso aqui, para liberar essa situação, que foi a intenção que eu botei nisso aqui, e a ferida dessa situação que tu chama de problema, que é uma ferida que tu não sabia que era, é a ferida da humilhação. E aí depois tu assiste as outras coisas, tá? Como que a gente vai liberar? Mão direita, tá? Vai vir aqui na testa e a gente vai escorrer até aqui, ó. Até essa parte aqui, ó. A tua cervical. A gente tem dois polos, tá? Um negativo e um positivo dentro de nós. A gente vai passar no meio, a gente negativa isso. A gente vai neutralizar. Por quê? Recebi o vídeo só agora, não tem problema, chegou a tempo. Depois tu volta e assiste a explicação. Fica aqui que tu vai receber. E aí, quando a gente
neutraliza isso, essa emoção, ela consegue sair. Porque até então tu deu um peso para essa emoção, um julgamento para essa emoção, que foi negativo, por isso que tu não sentiu, porque se tu desse um peso positivo, tu teria sentido, deixado essa emoção, ó, partir com Deus, e tu trancou isso dentro de ti, que a gente chama de negativo. Por quê? Negativo, ele é denso, ele é pesado. E aí tu quer ter leveza e fluidez na tua vida, com tanto peso dentro de ti, criatura. Não tem como, mulher. Não tem, não viaja. Então, vamos liberar uma camadinha, né? Vamos intencionar aí, quem tá aqui, intenciona aí, tipo assim, isso aqui tá me angustiando. Bem intuitivo mesmo. Porque vai ser o que tu precisa. Tu tá gerando isso aí, a tua ferida é o abuso. Tu tá te abusando nessa questão que tu pensou, né? Nessa relação aí, de tu com alguma coisa. Então vamos lá, vamos respirar, sentar com a coluna reta, mão direita aqui, bem no meio da cabeça, e a gente vai passar no meio da cabeça, tá? Eu vou dar um comando aqui mental, que eu não vou falar meus comandos aqui. Depois vocês vão querer usar aí, fazer coisa que não vai dar bom sozinha, tá? Mas vamos liberar. Então, vamos liberar do corpo a ferida da humilhação, aprisionada. Sim? Sim. Tem um comando que sim, eu libero. Em nome de Jesus. A gente vai liberar 7 vezes. Então, a gente vai ter que passar 7 vezes aqui. Respira bem profundamente e esvazia esse corpo. Então, vamos lá. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Ó, e vai bocejando. Liberando, 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 liberando. Ai, ai. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Última vez. Liberando, 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 liberando. Agora vamos liberar o medo de ser vista de origem ancestral. Esse a gente vai liberar 5 vezes, tá? Então vamos lá. Eu libero todo o medo de ser vista de origem ancestral aprisionada no meu corpo. Liberando, 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 liberando. Uma. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Última vez. Liberando, 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 liberando. Respira. Me diz aí como estão se sentindo, se sentiram alguma coisa, vão escrevendo aqui. Pode ser que dê vontade de chorar em algumas de vocês. Chora. Mas pode dar vontade de rir. Pode dar bocejo. Pode dar arroto também, né? Liberação é liberação. Então, vamos lá. Vamos liberar a vergonha de origem ancestral. Então, entende que, tipo assim, ó, o medo de ser vista, a vergonha, o medo de não ser suficiente, toda essa preocupação que tem em volta desse medo de exposição, ele é ancestral. Então, ele é uma lealdade. Então, pensem que na vida, na família de vocês, é tipo assim, todo mundo se abusa. Eu também. Todo mundo esconde os sentimentos, tem medo de ser visto. Eu também. Todo mundo
tem vergonha. Eu também. Todo mundo tem esse medo de não ser suficiente e se esforça. Eu também. Todo mundo se preocupa com o que os outros vão falar. E eu também. Não tem como ser diferente, gente. Como que tu vai aprender uma coisa diferente numa família que tem essa estrutura, que tem esse padrão? Tu precisa liberar isso e agora, consciente disso aí, tu faz novas escolhas. Porque tu já sabe, estou preocupada. Não precisa. Ai, que medo da exposição. Não, mas é digno eu falar. Eu existo. Eu posso expor, eu posso confrontar, eu posso dizer como eu me sinto. Entende? Relaxante bocejos. Ai, tu já tá expert em liberações. Então vamos lá. Vamos continuar. Agora a gente vai liberar do útero. Então se conecta com o teu útero aí. Se conecta e vamos lá. Mão esquerda no útero e mão direita aqui. Quem chegou agora, segue daqui. Depois vocês assistam de novo e façam de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então vamos lá. Eu libero toda a vergonha de origem ancestral aprisionada no meu útero. Liberando, 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 liberando. Esse é 4 vezes. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Foi 4, gente. Vou fazer mais uma pra garantir. Liberando, 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 liberando. Agora vamos liberar o medo de não ser suficiente no útero de novo. A gente vai liberar do útero. Eu libero todo o medo de não ser suficiente, de origem ancestral, aprisionada no meu útero. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Esse é só 3. Liberando, 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 liberando. Ai, meu Deus. Saravá. Vamos lá. Agora a gente vai liberar preocupação, tá? E é do corpo, não é do útero. Essa preocupação é o que cria os débitos emocionais na tua vida. É aquela coisa que tu te preocupa de alguma coisa e tu tenta achar um culpado. Ou tu te culpa por isso. Porque é muito mais fácil fugir, se culpar, do que sentir a dor da humilhação. De sentir, ai, doeu. Ai, fui humilhada, exposta. Tá boa nisso? Vamos lá. Eu libero toda a preocupação de origem ancestral aprisionada no meu corpo. Liberando, 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 liberando. Ai, eu também. Um peso na nuca. Vamos lá. Libera. Liberando, 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 liberando. Última vez. Liberando, liberando, liberando. Esvazia. Quem estiver sentindo peso na nuca, uma dificuldade de bocejar, de soltar, dá um comando assim, ó. Quando tu assistir de novo essa live, já começa e fala assim: corpo, que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Corpo, que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Corpo, que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. Por quê? Porque às vezes a gente quer expandir. Principalmente porque que tem esses pesos, gente? Porque aqui é tudo ancestral. Vocês entendem que quando é coisa da ancestralidade, é muito mais profundo, é muito mais pesado. E carrega uma coisa muito mais densa. Porque é o quê? Alguém que sofreu abuso, que foi humilhado, que sentiu vergonha de si, que não fala sobre as suas emoções,
que doa demais, que acha que tudo que faz não é o suficiente, que se preocupa com tudo que as pessoas vão dizer, ensinou a outra geração, que ensinou a outra geração, que ensinou a outra geração, que ensinou a outra geração. E aí chegou em ti. Aí tu falou, Quando chega em ti, o que que acontece? Quantas gerações isso não passou? E aí tu pensa assim, meu Deus, que peso. Por causa de que tem esse peso, gente? Quantos olhos passaram por essa questão e não foi visto? Não foi nomeado. Se tu chega, tipo assim, pra uma geração anterior, pra tua mãe, tu fala assim, mãe, por que tu te preocupa tanto com o que os outros pensam? Ela não sabe explicar. Aí tu chega pra tua avó, se a tua avó é viva. Ô vó, por que tu pensa tanto no que os outros vão pensar, hein? Mas eu não penso. Porque isso, porque aquilo. Elas acreditam que não. Aí tu vai mais, se tu tem uma bisa, ou bisa, a senhora se preocupava muito com o que os outros vão pensar. Aí talvez ela já diga assim, sim, a língua das pessoas são um chicote, porque na minha época, ela nunca nomeou isso. Ela não tinha essa ferramenta, ela não tinha essa dádiva de informação que a gente tem hoje. Então, olha quantas gerações não viram isso pra chegar em ti e tu vê isso agora. E aí tu achar que é tipo assim, vai ser fácil, você tira de letra. Jamais, minha querida, jamais. Vamos liberar o trauma de sobrevivência? Então vamos lá. Esse é 6 vezes, gente, pela misericórdia. 6 vezes. Então vamos lá. Respira fundo. E vamos de novo repetir aquilo pra gente liberar com força. Que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Que a minha permissão seja maior que a minha expansão. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. Então vamos lá. Eu libero todo o trauma de sobrevivência aprisionado no meu corpo. Liberando, 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 liberando. Ai, tá vendo espírito? Liberando, 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 liberando. Ó, 2. Liberando, 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 liberando. Ai, ai. 4. Liberando, 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 liberando. 5. Liberando, 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 liberando. 6 e última vez. Liberando, 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 liberando. Ai. Pode dar dor de barriga em alguém, hein? Gata doida, desce daí. Ai, ai. Como que vocês estão? Depois, se vocês forem assistir e repetir, tirem uma foto do antes pra vocês verem que vocês vão sair mais bonita. Eu acho que eu tô mais bonita desde que eu comecei essa live. Fica mais leve, tá? Agora, gente. Ai, ai. Misericórdia. E aí, Poli? Que pessoas eram essa? Que entidade é essa, menina? Que sombra e luz era essa? Toma uma água. O que acontece? Estava com dor de cabeça antes de começar. Passou, era energético. Tu viu? A dor de cabeça, às vezes, é de pensamento fixo. O mundo é teu, minha querida. Tu já tá no topo. Só tô esperando o meu convite pra passear de lancha que tu me prometeu. Tu não cria uma dívida energética comigo. Agora a gente vai fazer a liberação multidimensional, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai harmonizar o campo e a gente vai liberar o quê? Essas punições inconscientes, tá? E a gente vai... Peraí.
E a gente vai... Sufoco sim. A gente vai liberar as pressões que fica em duas partes do nosso corpo, que é os joelhos, onde a gente se torna inflexível, e por não ter essa flexibilidade, a gente se pune inconscientemente. Como que é essa punição? Tu querer uma coisa e não conseguir, tu te machucar, tu te sabotar, tu te criticar, tu te julgar. E na planta dos pés, né? Na planta dos pés é o nosso ciclo de sobrevivência, onde a gente não tá aterrado, onde não tem solidez, onde a gente pensa que não tem estabilidade, tá? Pareciam duas mulheres, você falou de ancestralidade. Acho que, nossa, tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Porque são coisas que ninguém viu, né? Então, quando chega na nossa vez e a gente vê, a gente fala assim, meu Deus, que peso. Carrega o peso, né? De tudo que elas não viram. Aí, pra gente ser a primeira a ver as coisas, não é uma coisa legalzinha, gostosinha. Ai, que bacana. Ai, que linda, minhas ancestrais. Não é, gente, é horrível. E a gente não tem essa noção, assim, por exemplo. Ai, eu me abuso. Tá bom, eu me abuso. Mas aí, tipo assim, eu me abuso por quê? Eu me abuso porque minha família toda se abusa. Ela me ensinou a me abusar. Eu sinto vergonha porque as pessoas me ensinaram a ter vergonha de quem eu sou. Eu não consigo falar o que eu sinto. Eu sempre tenho que estar na sombra. Eu quero muito ser vista, eu quero que as pessoas entendam as minhas necessidades. Eu quero que as pessoas me respeitem. Mas eu fui ensinada que o que eu sinto não precisa. Já entra naquela história da gente é criança. Doeu, chorou. Não precisa chorar, para, nem doeu. Tá, calma, não precisa chorar. Aí a gente começa a entender a programação que a gente recebe, não é assim. Ah, não precisa chorar porque é drama. É tipo, o que eu sinto não tem valor. E aí, quando eu sinto aquilo, eu falo, ai, que vergonha, porque eu não preciso sentir. E eu fico preocupada com todo mundo, eu me abuso, e eu fico aqui, ó, dando, porque eu preciso agradar as pessoas, eu preciso mostrar valor, porque quanto mais eu agradar, menos eu me exponho à minha vulnerabilidade, ela fica protegida. Eu tenho que proteger minha vulnerabilidade, porque na minha família, ninguém fala do que sente, ninguém fala do que pensa, mas as pessoas usam o quê? A manipulação, a chantagem emocional, porque é mais fácil do que falar, olha, quando tu gritou comigo, eu achei um desrespeito e me machucou. Tu me atingiu. As pessoas não querem que o outro... A pessoa, normalmente ferida, ela não quer mostrar que ela é atingível. Que ela quer estar sempre por cima. Por que tu acha que hoje as pessoas buscam poder? Porque elas acreditam que o poder vai ser algo que vai torná-la inabalável. Se eu tô aqui no topo, eu tô sapateando quem tá lá embaixo. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então a gente tem que sair dessa indiferença do mundo do sentir, que é o nosso feminino ferido. E a gente fica muito parada na dor, né? O sentir é sente, vem e vai embora. O que a gente faz? Sente, vem e fica. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quica no calcanhar. Então agora, meus anjos, Bia! Ai, chegou bem na hora da parte multidimensional. Depois, se tu quiser, tu assiste pra fazer a liberação. Vamos se conectar, então. Vamos parar aqui, respirar, fechar o olhinho. Bonita, bem tudo. Bem linda. E agora, eu vou enviar uma liberaçãozinha aí para esses joelhinhos cansados e esses pezinhos também, que tá caminhando num ciclo de sobrevivência e se punindo inconscientemente, pensando, ai, que vida tirana que eu tenho. Não precisa ficar segurando isso, se enrijecendo, vamos flexibilizar. Vamos dobrar esse joelhinho, se umedecer, sair da polaridade. Vamos lá? Fecha o olhinho, respira, liberando. Respira. Botem o foco de vocês totalmente nos joelhos agora. E eu vou enviar 22 pulsos. 11 pulsos em cada joelho.
E vocês vão sentindo assim, vão percebendo as sensações, se esquenta, se esfria. O que que vai vindo, a sensação que vai vindo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Agora botem atenção lá nos pés de vocês, eu vou enviar mais 11 pulsos em cada pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos harmonizando e vamos levando lá para o centro da Terra toda essa ferida da humilhação. Nada vai ser excluído, tudo vai ser integrado. Então a gente leva o abuso e vão sentindo tudo que estava nesse joelho, nessa inflexibilidade e nesse patinar de um ciclo de sobrevivência. Vamos levar a essência de vocês lá para o centro da Terra. Vai vendo os pés ficando firmes e enraizando, saindo raízes bem fortes e potentes, mostrando a presença de vocês no mundo. Assim que vocês sentem isso, a Terra e essa energia telúrica do corpo físico pode começar a alimentar vocês. Então vamos pedir que a Terra envie para nós toda essa energia vital, mas com amorosidade, para que não tensione nenhum órgão, nenhum tecido. E só respirem, vão soltando, vão relaxando, deixando a energia vital subir, entrar pelos poros, pelas células, entrando na corrente sanguínea. E quanto mais o coração bate tranquilo, mais ele se mistura, mais ele entra dentro do campo de vocês. E a gente vai levar esse autoabuso lá para o centro da Terra. Levando ele lá para o centro da Terra, ele toma um banho de amor incondicional e começa a transmutar com a chama violeta para que transmute esse autoabuso em confiança e poder pessoal pleno, vitalizando vocês completamente. Como se você estivesse tomando um soro da vitalidade cósmico e subindo pelos poros, por essas raízes na Terra. Então esse autoabuso ele volta transmutado e essa transmutação volta para o seu lugar, que é o seu senso de eu, ali no plexo. Ali no plexo ele vem de um amarelo vivo e naturalmente harmonizando o teu chakra básico, o teu chakra sexual, o teu cardíaco, a garganta, o frontal, e explode para cima um vórtice branco do teu chakra coronário, no equilíbrio perfeito das tuas energias. Vai recebendo essa vitalização, vindo lá debaixo do centro da Terra, e tu vai visualizando como se fosse anéis em volta de ti, dessa harmonia completa do teu campo. Eu vou também pedindo para que harmonize os 5 elementos, harmonizando a água, harmonizando o fogo, harmonizando a terra, harmonizando o ar e harmonizando o éter. E vai vendo esses elementos como se fossem objetos flutuantes em volta de vocês, como se eles fossem pequenas moléculas que ficam no campo de vocês trabalhando em volta, como se fosse dando um salto quântico, né? Porque a gente precisa ir um pouquinho além do que a gente já foi, para que esse salto, para que essa mudança energética aconteça e que a gente receba essa energia vital. A gente acabou de abrir espaço, então vai deixando ser alimentada, vai se fortalecendo e vai deixando o corpo todo se equilibrar. Vai vendo como se eles fossem pequenas fadinhas, sabe?
que estão voando e flutuando em volta de vocês e vai harmonizando, harmonizando com os chakras, harmonizando o tamanho, a forma e a frequência de cada chakra. E agora a gente sela tudo isso com uma grande bolha rosa de amor incondicional, magnetismo, tolerância, paciência, compaixão, acolhimento. E dentro dessa bolha de vocês com vocês mesmas, vamos convidar toda a abundância do universo para que entre e penetre em cada poro e a gente sela esse campo, convidando o amor incondicional para fazer parte do nosso dia a dia, equilibrando as nossas energias masculina e feminina e deixando a beleza florar. Aonde vocês se sentem dignas, aonde vocês se sentem vistas e completamente amadas e abençoadas pelo divino. Agora, quando vocês olharem no espelho, vocês vão ver o divino em vocês, a beleza em vocês. E vão abrir mão e vão saber como que é essa sensação de não viver se abusando, de não ter vergonha, né? De viver com mais confiança, de viver sem o abuso, de viver sem a vergonha, de viver sem essa insuficiência, de viver com esse medo de ser vista. Isso tudo foi dissipado e transmutado. E agora, dentro dessa bolha, só tem espaço para amor incondicional. Então, vão se acostumando com essa nova frequência. É uma frequência de calibragem. Então, vai ser instalado um sossego tremendo no corpo de vocês, no campo, regulando o sistema nervoso, que está completamente ligado ao nosso chakra do plexo solar, que foi completamente harmonizado agora. E vocês vão sentir uma paz tremenda. Sentindo isso, obviamente que vai ter uma oscilação, porque o corpo está tendo uma nova frequência. Tendo essa nova frequência, ele vai ter algumas perdas energéticas e voltem para o momento presente novamente. Selando agora tudo isso, no momento que a gente sela tudo isso, a gente pode ir voltando devagarinho e sentindo no nosso corpo toda essa sensação de como é ter essa atualização, liberar essa emoção dentro do corpo e instalar uma nova realidade dentro da nossa cabeça e perceber como é essa sensação de não ter mais que fugir de si, de aguentar, de sobrecarregar e entregar para cada pessoa e as suas competências, as suas responsabilidades, aquilo que não é mais seu. Liberando, liberando. O que vocês vão voltando aí, vocês vão me dizendo qual a sensação, se estão bocejando, se não estão, como é que tá as coisas aí. Escrevam aqui pra mim. Eu tô louca pra dormir. Tira um soninho então, descansa. Bom, né? É muito bom sentir o amor incondicional. É maravilhoso. Eu sabia que algo incrível ia acontecer hoje. Que bom, Carol. Senti meu corpo todo aflorando. Ai, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. E quem for voltando vai me dizendo aí como é que estão, se estão bem. Estou mais tranquila. Que bom, que bom. Ainda estou sentindo. Deixa eu sentir, vai sentindo. Cada campo é diferente, né?
Cada campo vai responder de forma diferente, até porque quando a gente começou aqui, é que nem eu falei, eu identifiquei algumas coisas específicas para todo mundo que for se conectar com a live, né? É um campo. Só que cada pessoa vai pensar numa situação, na relação com alguma coisa. E essa relação com alguma coisa vai carregar essa ferida, que é a ferida da humilhação. Quem chegou depois, quem não pegou toda a explicação, volte, porque eu vou deixar isso no feed, vai ficar gravado. Volte para entender, tá? Volte para entender. E o que eu quero falar pra vocês, gurias? Isso aqui foi uma palhinha bem pequititinha daquilo que a gente faz nos atendimentos. Porque nos atendimentos a gente faz 1h30. Então a gente vai pegar uma situação específica e vai tratar essa situação específica, entende? Assim como lá no portal, que é o convite que eu quero fazer pra vocês para participarem do nosso portalzão. O portal é o quê? É a oportunidade para que vocês tenham uma vez por semana uma liberação temática como essa. Só que nesse mês de outubro, lá no portal, vai ter o quê? A liberação do dinheiro. Então a gente já tem um atendimento lá de 1h30, que foi especial pro portal, que é liberando a codependência financeira. Que é essa coisa. A gente liberou 25 emoções lá. Hoje a gente liberou, sabe o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. E vocês já sentiram isso. Imagina lá no portal, a gente libera 25 emoções nessa primeira. Que foi uma sessão especial com a energia do portal 1010. Então vocês têm toda uma explicação lá no portal e 25 emoções vinculadas a essa codependência com o dinheiro, que é o quê? O dia todo pensando no dinheiro, querendo ser salva pelo dinheiro, um era com o dinheiro, toda essa sensação do coletivo com o dinheiro. E aí, toda sexta-feira, né, é uma assinatura mensal, toda sexta-feira eu vou botar uma liberação nova lá para que tu faça. Então imagina se tu libera uma vez por semana, como que tu fica? Eu digo, vai ficar mais bonita, vai ficar mais gostosa, vai ficar mais incrível, né? Então vai colhendo os frutos disso. Então esse portal, aí tu pode ficar um mês depois se tu quiser. Em novembro vai ter uma outra temática. Essa temática não me interessa. Tu pode sair do portal. Em dezembro, outra temática. Aí tu pode voltar pro portal. Mas assinou o mês, tu vai ter acesso ali uma vez por semana a essas liberações que eu vou largar quentinha toda sexta-feira pras assinantes. Mas como que tu tá... Ai, porque eu tô liberando. Né? E é isso que eu digo. Olha que vocês vão sair mais bonita dessa live. Eu a garanto, né? Gurias maravilhosas, muito obrigada. Me falem no privado como foi pra vocês depois, o que vocês sentiram. E venham pro portal, suas maravilhosas. Venham pro portal, assinem o portal, estejam lá comigo, que vocês vão ver que vai acontecer coisa boa pura da colônia com vocês. Bia está aqui, que já fez muito liberando, está namorando essa sem vergonha. Carol também está de casinho, porque liberaram relações. E aí tu pode liberar qualquer coisa lá dentro daquele portal, né? Fiz esse portal pra gente estar juntas liberando, que é uma forma da gente acessar isso, né? Com formas mais recorrentes, de fazer mais vezes, tá bom? Gurias, beijo pra vocês. Quem quiser assinar o portal, link lá na bio, 197 por mês. Não tem, né? Não tem o que falar. E ali já vai imediatamente liberar essa sessãozona de liberando a codependência com o dinheiro. Na próxima sexta, agora essa semana, já vai sair um novo tema. Esse mês é tudo com dinheiro. Vamos fazer um monte de coisa aí pra liberar coisa com dinheiro, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.